Bem-vindos a mais um programa De Volta para o Futuro na Novos Horizontes FM. Hoje estamos aqui com o Fabrício Beck, vocalista da Vera Louca. O Fabrício aqui é uma das grandes bandas aqui a Vera Louca, aqui do Rio Grande do Sul. São mais de 10 álbuns gravados, né? A banda é de 2002, 23 anos de estrada, mais de 300 mil streamings por mês no Spotify, com certeza é um número bem expressivo. Seja bem-vindo aí, Fabrício. Ô, tudo certo com vocês? Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite. É sempre bom poder trocar uma ideia com o pessoal aqui do nosso estado, né, e de uma região tão querida, né, tão importante para o Rio Grande do Sul, que é a região das Missões. E vamos lá, vamos bater esse papo, que tô triafim, como diria o outro. Não, a gente queria saber, Fabrício, assim, ó, de todos esses, como foi essa trajetória aí da Vera Louca até eu chegar ao primeiro disco. Vocês são de Tupanciretã, né? Sim, cara, a minha trajetória começou. Eu nasci em Tupanciretã. Minha mãe tinha uma academia de música. Comecei tocando piano com 3 anos. Aliás, a minha primeira apresentação foi com 3 anos. E daí eu cresci no meio, né, musical. Em 90, eu tinha 9 anos por aí, 10. Comecei a cantar em festivais nativistas, que na nossa região é bem forte esse É negócio forte, da né? música regional, né? E bem nesse período eu conheci o Diego, que também é tupanciretanense, que era de outra escola, né? E a gente se encontrou num evento num CTG. E eu tinha 8, na verdade, e ele tinha 9. E a partir daí a gente começou a tocar junto e tocamos juntos até hoje, né? Então, Ou então, seja, então já desde os 8 anos tu tentava fazer uma banda. Precoce? a gente começou com essa Precoce. história de fazer uma banda nessa época aí, porque eu era uma criança, tipo assim, que gostava de tocar e gostava da função. E já tocava, nessa época, eu já tocava flauta também. E daí eu vejo um cara do meu tamanho tocando gaita. E eu, pô, mas vou convidar esse cara para fazer uma banda. Tem tudo a ver. E daí, desde então, a gente toca junto, né? E depois, mais na adolescência, fomos para Santa Maria. Lá a gente continuou fazendo o nativismo, né? Porém, a gente começou a fazer outros trabalhos e eu comecei a compor também. Músicos de Santa Maria começaram mas quem é aquele cara lá de punk que compõe, não sei o quê, papapá. E até que a gente fez a nossa primeira banda lá. E na época, duas músicas minhas entraram numa coletânea de uma rádio, né? Da cidade lá, uma rede, na verdade, né? Mas a filial da cidade fez uma coletânea, entrou, e aquilo ali Uhum. foi o começo de toda essa trajetória, assim, de Ali, largar. ali vocês foram fisgados pelo negócio do rock. Ali eu já estava, né, sei lá, 19 anos, 20, eu já tinha 2 anos e meio de psicologia, estava fazendo faculdade e tal, e o Diego também estava fazendo direito, e a gente resolveu largar tudo e Aí na alugar um estrada. apartamento em Porto Alegre e começar tudo do zero, só que apostando na nossa composição, na nossa Claro. música. E daí, desde então, estamos aí, né? Mas Com a Devera já são 23. aí na região aí vocês faziam muita coisa aí, né, nos bares, nas cidades ao lado aí, porque eu me lembro bem aí que Santa Aí, tu Maria diz lá em Santa Maria. lá em Santa Maria, né, vocês faziam Ah, bastante sim, coisa, né? E muito. depois vocês passaram a Porto Alegre lá, vocês também ficaram um tempo ali, né? Vocês tinham uns fixos para tocar, né? Caxias, né? Aí nos bares de Porto Sim, não, Alegre. na realidade, quando a banda aquela lá de Santa Maria, meio que a metade da turma volta para Santa Maria,
a gente reuniu, entrou o Hernan Gonzalez, que na época era guitarrista da Lucille Band, lá de Caxias, e fazia 4 anos e meio que ele tinha vindo morar no Brasil, ele é argentino, né? Aham. E coisas assim, coincidências da vida, né? Ou não, né? Ele conheceu uma das irmãs do nosso baixista, né? Do Mumu, e que esse sim é de Santa Maria, e daí eles começaram a namorar e tal, e quando o Hernan ficou sabendo que o cunhado dele tinha uma banda, um autoral, tal, estava começando, ele resolveu saiu da Lucille e se mudou para Porto Alegre e, e entrou nesse projeto que viria a ser a Vera Louca. Que massa, cara, que baita história. E me diz uma coisa, e as influências, e as tuas influências no rock, como é que seriam, Fabrício? Cara, De bandas nacionais, porque eu sei que vocês têm uma influência também do rock argentino daí também, né. total, Essa influência do rock argentino já começou ali em Santa Maria, ou já vinha total. antes? Não, geralmente a galera pensa que é pelo fato de ter um argentino na banda, né? E a gente sempre brinca que o Hernan conheceu o rock argentino com a gente, né? O Hernan não Porque conhecia quando nada, não, ele conhecia, mas é que quando a gente conheceu ele só ouvia Pantera, só os pesados. Metallica, e, da... e a gente já, pelo fato da gente ter estudado os anos 90 em Santa Maria, a gente tinha colega de Quaraí, colega de vários lugares, né, da Uruguaiana, lá de Livramento, e então chegava muito o rock da fronteira, assim, sabe? Então, eu não sei se vai lembrar, mas tipo, anos 90 tinha El Símbolo, Sim, mas é claro, Los Ladrones, que eram os troços que, claro, sem falar Fito Paz, né, que sim. também a gente já ouvia muito, né? Então, mas tu tinha perguntado da influência de bandas brasileiras. Isso, bandas brasileiras. Eu, como vocês, né, uma geração que a nossa adolescência não tinha internet, não tinha. E ainda Tupã, quando eu era criança, não tinha uma loja só de disco, né, de vinil, e depois começou os CDs e tal, mas não tinha muita opção, sabe? Então a gente só ouvia mais o que tocava na rádio. Tanto que quem da nossa época não ficava ali com o REC, o play e o pause, É, para quando direto. tocasse uma música na rádio, o cara largar o pause e gravar, né? E E era cuidando para o radialista não falar, né, no final ou no não, e daí começo da música. tu queria levar na reunião dançante É. e o radialista falava, tipo, Ah, Novos Horizontes. bah, E aí o cara, pá, vou ter que gravar de novo. você foi a Era gravação. assim, né? Era assim. Era assim mesmo. E daí, então, tipo, o que tocava na minha época, assim, na rádio lá da minha cidade? Tocava Engenheiros do Havaí, tocava Barão, né, Cazuza, né? Cara, eu citei direto Engenheiros e Cazuza. Claro que tinha outras bandas, fazia muito sucesso naquela época, Kid de Abelha, Garoto da Rua. né? É. Aliás, tô com a camiseta dos Azar! garotos aqui, ó. Ah, bonita a camiseta. Pois é, cara, Garotos da Rua é uma baita influência para mim, Vai. assim, sabe? É. Mas o Garotos da Rua, para mim, tem muito a ver com o Barão, são bandas da mesma época, né? Eu comparo muito aquela fase do começo do Barão com o som que o Bebeco, o Quindim faziam, né, nos Garotos. E cara, desde de muito cedo, assim, sempre gostei muito da maneira do Cazuza escrever, porque eu já gostava na minha adolescência, assim, de bossa nova, sempre gostei muito de ouvir, talvez por influência da minha mãe, que tocava piano, sempre ouvi muito chorinho, essas coisas, e a bossa nova a gente ouvia muito lá em casa. Então, o Cazuza tinha muito disso, assim, sabe? Ele pegava aquelas. Ele se inspirava muito nas poesias do Vinícius de Moraes e tal, e aquilo ali sempre me chamou a atenção, sabe? E assim como as letras do Humberto Gessinger, sabe? Eu considero as minhas letras não são nem parecidas com as do Humberto, e não estou querendo comparar também, nem com a do Cazuza, mas elas me inspiraram para eu criar a minha maneira, assim, sabe,
de De escrever, porque compor. eu gosto do Uhum. negócio que vai narrando, vai contando uma história, vai... Talvez seja, tipo, o pinguinho de influência que eu tenho, assim, que eu me inspiro também das letras do Bob Dylan, né? Que eu passei a ouvir mais Bob Dylan já morando em Porto Alegre, mais tarde, assim, sabe? Mas o começo das minhas influências do que a gente chama de rock feito no Brasil, com certeza foi Cazuza, Engenheiros, Nenhum de Nós tocava na rádio bastante Nenhum também, de nós tocava né? muito, é verdade. E deixa eu te perguntar uma coisa, e quando vocês resolveram largar tudo, a faculdade e viver da música, os teus pais te apoiaram? Total, total. Aliás, eles sempre me apoiaram desde a minha primeira vez desde o dia que eu cheguei em casa, assim, bah, vou me inscrever na Coxilha Piá de Cruz Alta, sabe? Eu Uhum. tinha, sei lá, 9 anos, 10, 9, eu acho. É, tu já era da música, né, mas então é muito tempo, né. Cara, não me lembro que ano foi aquilo, mas daí a mãe, os meus pais, todos os festivais que eu cantei nativista, que a gente era novo ainda, não tinha carteira, era o pai e a mãe que levavam a gente, e ia toda a gurizada atrás, e eles, tipo assim, sempre foram. Tanto que a primeira vez que a gente tocou como uma banda que não fosse alguma coisa relacionada ao nativismo, em Santa Maria, tinha um bar chamado Mississippi. E ali perto de onde era o ponto de cinema, sabe? Que tu Eu desce a le Riachuelo, eu lembro faz esse uma bairro. volta assim, Uhum. né? Depois foi o cinema, aquele perto do Cine Uhum. Glória. Aham. Aquele bar ali, a gente juntou, assim, era eu, o Diego, mais dois, fomos fazer um show. Chegou um carinha de terno e gravata, assim, era o fiscal da Ordem dos Músicos. Bah, já passei por isso também. Nós tinha, sei lá, 16 anos, 17. É de A gelar. sorte, a sorte, e não servia para nada aquilo, né, cara? Porque só Sim. servia para eles cobrarem os caras o que que a Aham. Ordem fazia, né? Tanto que foi extinto, assim, né? Foi Existe, extinto, é. mas não é mais obrigatório, né? Mas na época, cara, ele só serviu para isso, para não deixar o cara subir no palco, É. né? Se não E tivesse em dia. não, e bom, e pegava uma grana, né, cara. Pá! Não, e daí nenhum tinha carteira, né? Nós todos piados, 16 anos. Daí, tá aí, como é que a gente faz agora? Ah, não, isso aí, tu deixou um cheque, e daí nós não tinha cheque, né? Daí a sorte que meus pais, corujas, assim, na época, tinham vindo de Tupanciretã para... Eles não iam nem ir no show, mas eles queriam estar na função lá, ver a Sim, gente aham. montar e não sei o quê. E daí o pai foi lá e deu um cheque, assim, pagou para toda a banda a carteira. Porra, Quer cara. dizer, a carteira não interessava, eles queriam era o cheque, né, Eles cara? queriam era dinheiro, nós passamos isso aí uma vez com toda a banda lá em Chapecó, e o empresário era o cara que vendia o Garotos da Rua, não lembro o nome, era o cara que fez toda aquela no começo do Garotos da Rua, ele vendia nós também, e aí ele pagou também, e aí no final ele disse assim: "Mas não, mas eu vou sustar esse cheque aí, que isso aí eu não vou pagar esse cara aí nunca mais". Um tempo depois caiu, eu acho, essa cobrança. Cara, a gente já morava em Porto Alegre em 2001, por aí, a gente se mudou em 2001. Ainda tinha gente que pagava, cara. Eu me lembro que até uma vez a gente convidou, pro nosso primeiro disco da Vera, a gente convidou o Ney Vansória para participar. E ele estava conversando no estúdio do Duca, lá, né, Duca Lendecker, e o Ney, não, porque é a hora dos músicos, e daí eu, mas hora dos músicos? E ele, sim, eu pago. Eu, E sério, cara? já tinha caído? Não, cara, não tinha caído, mas ninguém mais pagava. Aham. Daí Só que a gente era da mesma produtora do Cidadão Quem, na época, assim, quando a gente começou, né? Era Cidadão Quem, Vera Louca, que era a piazada, né, do interior, e daí tinha a Rosa Tatuada e Ultraman. Quer dizer, na ordem, né? A Aham. Vera era a quarta banda. Daí, às vezes, cara, raramente quando pediam carteira, porque a gente, nessa altura do campeonato, a gente já tinha carteira, mas a gente se negava a pagar, né, cara? Sim. E daí, volta e meia a gente ia, por exemplo, assim, festival não sei do que, precisa ter carteira dos músicos. Daí a gente ia lá, o vocalista, Jacques Maciel,
que é o Jacques da Rosa, né? Aham. Tipo, a gente ia com a carteirinha de quem tivesse em dia. Duca Lendecker era o baterista, tipo assim. E iam burlando o sistema. E me diz Cara, uma. mas não é, é que isso aí É, não, na verdade, não, já não existia mais. Mas é que, tipo assim, alguém tava ganhando uma grana sempre, né, cara? com Até certeza. que chegou um ponto que virou lei, assim, não é mais obrigatório, não sei o quê, né? E, Então, e daí, e como é que surgiu essa parceria com o Duca Lendecker? Vocês ensaiavam lá no estúdio do Duca, né? Mas acho que teve um. não, não, não. A parceria foi o seguinte: em Santa Maria, o nosso técnico de som era o Rogério, Rogério da GBR. Ele tinha um som paulada lá em Santa Maria, e ele era, cara, um baita de um técnico, né? E a gente. Ele era o nosso técnico e de mais algumas outras bandas lá, mas era mais da gente, porque realmente naquela época assim, a gente tocava muito na região, então ele estava Uhum, assim. Só que ele um dia ele fez um trabalho para o Cidadão Quem, e daí veio para Porto Alegre, e o Cidadão Quem nos roubou o Rogério, né? A gente chamava ele de Satriani, porque ele era careca e tinha um óculos, assim, igual o Satriani tinha lançado um disco, eu lembro. aquele óculos redondinho, assim, sabe? Aham, Tipo aham, meio de surfista. sei. E daí, pá, levaram o Satriani. Né? Daí, o, na estrada, sempre com o Duca e tal, ele já sabia que a gente estava compondo e tal, e a gente morava em Santa Maria. E daí um dia ele me pediu, Fabrício, me dá um CD daqueles com as músicas de vocês. Tinha 2 músicas. Para eu mostrar pro Duca, que a gente tá sempre na época dos Discman ainda. Aham. A gente tá sempre no ônibus, né, na estrada. Eu queria mostrar, eu acho que vocês vão ter que ir para Porto Alegre um dia, não sei o quê. Daí ele mostrou pro Duca, e o Duca, cara, mas eu quero produzir esses guri. E o Duca recém tinha feito um estúdio de gravação, né, o Submarino Amarelo. E daí foi pelo intermédio do Satriani, né, que a gente conheceu o Duca, e o Duca acabou virando, né, e, tanto ele quanto o alemão, né, finado, Luciano Uhum. Lendecker, que infelizmente já partiu, eles acabaram virando uns amigão nosso, assim, sabe, a amizade que, além do trabalho, sabe, e fizemos muitos shows juntos, a gente abriu muitos shows do Cidadão Quem, quando a gente chegou em Porto Alegre, e é uma amizade que dura até hoje, né, o Duca até brinca que ele é o 6º integrante da Vera. Que massa, cara. Não, o Duca é muito parceria, cara. Nós já tivemos a oportunidade também de tocar no mesmo lugar de uma vez na Lupus Estrela que tinha. Era Cidadão Quem lá, era o show principal e a minha banda na frente lá. Mas foi massa. Até o Luciano tava lá. O Luciano pegou o skate do nosso holder lá e fez altos malabarismo lá com o skate. Era bom. E ele era um queridão, Não, o queridão, cara, alemão Luciano. era, E faz falta. deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma peculiaridade aí com o nome da banda, né? Explica pra nós aí como é que surgiu esse nome Vera Louca. Cara, como eu tava contando, né, o lance da gente ter uma banda em Santa Maria, ir embora para Porto Alegre, essa banda meio que acabar e começar tudo do zero, a gente resolveu fazer um nome do zero. E a gente já tava com o disco praticamente pronto lá no Duca. E daí, aqui na região metropolitana, tinha uma rádio que era número 1, tá, do segmento jovem na região metropolitana, que era pop rock na época. Sim. E tinha um programa que era só de bandas novas, né, que era o Conexão RS, do Paulo Inchauspe. Uhum. E daí o Duca, um dia conversando com o Paulo, assim, cara, tu já ouviu os guri, cara? Os guri de Santa Maria, não sei o quê. Na verdade, Santa Maria mesmo só tinha o Mumu, né? Mas a gente Uhum. tinha vindo de Santa Maria. Daí ele mostrou Maria Lúcia, que foi o nosso primeiro single. Que a gente, quer dizer, a gente tinha decidido que aquele ali seria o primeiro single. Uhum. Mas não tinha nem nome a banda, a gente nenhum nome batia e tal. E daí o Paulo, o Duca deu meu telefone pro Paulo, o Paulo me ligou. Cara, o Duca disse que você não tem nome e tal, mas eu queria botar você sábado já no Conexão RS.
Daí eu, cara, até quando que eu posso te dar o nome? E ele, cara, no máximo quarta-feira. Isso era segunda. Daí na quarta-feira ele me ligou e não tinha nome, sabe? Não tinha, cara, não tem nome. Tá, então eu vou deixar vocês para outro sábado. Não, cara, daqui a pouco eu te ligo aí e já te dou o nome. E daí surgiu a ideia da gente perguntar, que nessa época, né, fazia muito pouco tempo que a gente tinha ido para Porto, a gente morava num AP, que era um AP pequeno, assim, toda a banda num AP de 2 quartos. E tinha uma vizinha embaixo que nos odiava, mas nos odiava mesmo, sabe? E ela, volta e meia, abria a janela e começava a gritar: não aguento mais vocês! Eu não aguento mais essas músicas horríveis! Mas só que ela nunca conseguiu nada com aquela gritaria, porque primeiro, a gente não fazia barulheira. A gente só tocava violão, não era com bateria, com coisa. Que eu e o Mumu ficava compondo dia e noite, que era o que nós estava lá para fazer isso. E daí de tarde a gente estava tocando um violão na sala, ela queria dormir de tarde e não conseguia porque nós estava tocando violão, né? E daí surgiu a ideia, vamos perguntar pro porteiro como é que é o nome daquela vizinha louca que fica gritando na janela. Ele, da Dona Vera. Aquela louca. Daí o Mumu, Vera louca. Foi. Cara, o nome nada a ver, né, cara? Se parar pra pensar. E daí o Paulo, no final da tarde, né, falando com o Paulo, Paulo, já temos um nome. Vera Louca. E ele, Vera Louca? Cara, é o nome. Mas tu esperou até quarta pra... Vera Louca? Tem certeza, velho? E ele, Paulo, é o que nós temos, né, tia? Fazer o quê? Mas o E nome ele, ficou bom, cara, ficou muito mas bom. ele falou assim, dá uma repensada, cara, porque vocês vão lançar a primeira música, é Maria Lúcia, com Vera Louca, vai confundir a galera. Daí, cara, é o que tem, velho. Eu até citei uns exemplos, né? Cara, qual é o fundamento do nome, por exemplo, Paralamas do Sucesso? Quando tu pensa Paralamas do Sucesso, tu pensa na banda. Mas tu não pensa no sentido do que significa Paralama, um paralama do Fuca lá, sei lá, do sucesso. Né? Biquíni Cavadão. Cara, biquíni cavadão, sabe? Então, Não tem, cara, daí... não tem sentido, mas o nome chama atenção. Não, e o nome, na verdade, o nome quem faz é a banda, sabe? Exatamente. Tipo, e daí ficou e a Vera Louca. E a Vera ficou sabendo? Ficou sabendo porque na época tinha um programa do jornal Hoje, né, da TV Globo, que viajava o Brasil inteiro atrás de histórias de bandas que estavam começando, bandas independentes. Era um dia de banda. Eu não me lembro o nome do quadro, cara. Era um dia de banda, nós participamos também. Do jornal Hoje? Isso. E daí eu sei que eles foram lá e adoraram a história da vizinha, não sei o Que quê. massa, E a sensacional. direção do jornal Hoje pediu para fazer mais um episódio na nossa casa, só que a produção ia atrás porque a gente já não morava mais no AP. E nem a vizinha. Então eles foram atrás dela, cara, acharam ela e fizeram a matéria, o reencontro. E daí a gente descobriu que o nome dela nem era Vera. Pior é isso. Não é. Não, mas era ela homenageada, né? Só que o porteiro achou que nós estávamos falando da sobrinha O dela, porteiro porque era uma mulher errou. mais nova, que era a Vera. Mas na verdade era, né, a Ângela. Só que Mas a ela. Ângela, cara, A, Ângela louca nunca ia dar certo, né? não, a Vera é melhor, soa melhor. Não, mas e a recepção dela com essa história? Ela ficou Cara, lisonjeada? cara, vou te dizer que foi sem papas na língua, assim. Foi bem o que a gente imaginava, assim. Ela chegou lá, deve ter ido no cabeleireiro antes, fazer uma maquiagem, chegou toda produzida. E, que eu sempre sonhei com um lugar desse para vocês. Tipo, na frente da Das câmera, ficou câmeras. toda queridona e tal, sabe? E apareceu na TV no Brasil inteiro, né? Mas foi tudo legal, assim, foi tudo. Depois teve outro programa de TV que fizeram a gente ir na casa da Ah, Ângela. Até a gente ficou bem assustado, assim, porque
Chegamos lá, tinha um voodoo na casa dela, e daí a gente Bah! ficava pensando: "Será que é para nós esse voodoo?" E o voodoo era parecido com quem? Cara, não sei, não dava para identificar, mas eu andava com umas dores na época, assim, nas costas. Sentindo umas agulhadas. Mas que barbaridade. Deixa eu te perguntar outra coisa, Fabrício. E vocês sempre o repertório de vocês foi sempre 100% autoral. Como é que vocês faziam? Porque isso é uma coisa complicada. Como é que vocês faziam com o contratante para chegar e tocar todas as músicas eram de vocês? Cara, era um tipo assim, cabeça durice total, né? A gente podia, mas talvez isso aí foi o que fez Talvez funcionar a banda. tenha ajudado, né? Porque da nossa geração, assim, de todas as bandas que estavam naquele cenário ali em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, na época, cara, quase todas acabaram, sabe? E, e a gente, mas eles tinham um lance assim, a maioria, que era o contratante dizia, bah, mas tu não consegue fazer um repertório meio a meio, metade autoral, metade. E a gente, bah, não tem como. Daí tá, então beleza, então eu não vou contratar. E nós, tá, beleza. Então a gente era a banda que menos tocava, sabe? No começo, Aham. sabe? Mas foi a única banda que ficou, sabe? Mas Porque a gente persistiram. insistiu, daí a gente ia no lugar, assim, sabe? E daí, primeiro, show da Vera em Caxias do Sul, não sei o quê. Cara, no lugar, tinha 10 pessoas. E daí, cara, só que eram 10 pessoas que saíam fã da banda, que a gente entregava tudo naquele show ali, sabe? E, e daí, no outro show, no mesmo lugar, tinha 25. E aí foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E a trajetória da Vera se constrói nesse movimento, assim, sabe? Uhum. Muito do show mesmo, da gente ir num lugar, tocar em tal cidade, tinha 100 pessoas, na outra tinha 400, na outra tinha não sei o quê, sabe? Então, foi por aí, assim, cara, o lance. Foi difícil, bem difícil, sabe? Mas É. eu tive a sorte, né? Nós tivemos a sorte de montar um time muito comprometido e que sabia o que queria, assim, né? Na época, a Não, e bons gente. músicos, né? Ali Ah, o não! pessoal da Vera Wolf é Tipo, todo mundo bom músico. tem que. O som tem que ser bom também, né? Não adianta, É. né? Mas esse lance da gente do comprometimento, do profissionalismo, isso realmente foi um diferencial, assim, sabe? Quando a gente essa casa que teve o programa que levaram a vizinha e tal, já era uma casa que a gente morou muitos anos toda a banda junto. Uhum. E cada um, só que daí já era melhor a situação, assim, cada um tinha o seu quarto. Situação que eu digo porque a gente morava num AP, toda a banda, num APzinho minúsculo. Da e Daí agora já agora e agora a Ângela já escutava a Vera Louca também. não sei se escutava, cara. Mas daí nessa casa, cada um tinha o seu quarto. A gente tinha um estúdio que a gente montou e lá no IAPI, que é o bairro mais rock and roll, assim, onde surgiram várias bandas, né? Bandalheira, enfim, Elis Regina é do IAPI, Do né? IAPI, né. Liverpool, enfim. Mas a história do rock feito em Porto Alegre, assim, tá muito inserido dentro do IAPI, esse bairro. E a gente alugou uma casa lá, e nessa época, nós com 23 anos por aí, 23, 24, a gente tinha horário de ensaio de manhã, de tarde e de noite. Era como se fosse uma empresa, só não tinha o livro ponto, assim, sabe? Mas tinha horário das 9 às 11, depois das 2 às 4, depois das 6 às 8, todos os dias. Ah, é Cara, pesado. era pesado, tanto É que eu tive pesado. que começar a fazer fono, porque minha garganta deu uma judiada nessa época. Mas a gente ensaiava dia e noite, cara, sabe? Quer dizer, hoje em dia, assim, eu vejo a gurizada, não vejo. Às vezes a galera pergunta, a gente não vê tanta banda nova. Cara, que ninguém mais quer passar trabalho, ninguém quer mais se comprometer, é Não, com uma certeza. geração diferente, né? Se tu não correr atrás, nada acontece. Não, eu sei. Eu imagino os perrengues que vocês passaram desse primeiro disco até chegar esse primeiro disco.
Mas depois vocês colheram o fruto também. E como é que foi essa virada? Demorou para colher fruto, cara. Não foi o É, primeiro disco. é. Nesses 10, cara, tipo assim, ó, a Vera tem 23 anos, a chave começou a virar de verdade quando a banda já tinha 10 anos, 11, sabe? Uhum. Daí que, tipo, que o negócio começou, opa, sabe? Então, tipo, nesses 10 anos, a gente poderia, se a gente não tivesse tanta certeza do que a gente queria, a gente poderia ter parado, né? Poderia ter desistido, tentado voltar para a faculdade. E como é que foi Né? essa virada depois de chave aí com a música do Borracha e Louco? Aí o negócio aumentou a proporção, né? Que o Borracha Louco foi um tiro muito acertado, sabe? A gente estava gravando, pré-produzindo o terceiro disco, e daí o nosso produtor desse disco, né, o Reizi é um guitarrista paulista que tava morando há um tempo, ele tocava guitarra na banda do Júpiter Maçã, Uhum. e ele estava morando aqui no Rio Grande do Sul já, uns, sei lá quantos anos, 2, 3 anos, e ele pediu assim, pro próximo ensaio eu quero que cada um traga uma ideia de uma música, pode ser da Rita Lee, pode ser do Engenheiros, qualquer coisa, para a gente decidir uma música, para a gente fazer uma versão da Vera Louca de um grande clássico, assim. E daí todo mundo foi atrás e tal, e eu já curtia muito rock argentino. Um dia com meu irmão, que mora em Santa Maria, até hoje, a gente ouvindo uns sons e tal, e daí começou um disco dos Enanitos Verdes, e tocou esse som, e, cara, isso aqui é um mega sucesso dos anos 90 em todo o lado da América Latina que fala espanhol, né? E daí eu, cara, rapidinho, cara, peguei e vi que não dava para traduzir, simplesmente ia ter que fazer uma versão, mais ou menos, porque né, nem tudo fazia sentido para nós, né, na letra. Uhum. E que o nome da música é Lamento Boliviano, né? Para eles tem um sentido, porque faz fronteira com a Bolívia, daí os índios bolivianos que entram na Argentina, enfim. E daí apresentei a música no ensaio, nem todo mundo curtiu, não foi unânime. E ela acabou entrando no disco mais porque o produtor paulista bateu o pé e disse, não, é essa música, com certeza essa música vai estourar, vai explodir. E ela entrou. Né? E daí aconteceu que, cara, de uma hora para outra, assim, começou Explodiu. o lance, assim, tem o lance também da internet, está crescendo muito nessa época, né? Uhum. Começou de outros estados, tipo assim, tu já via bandas, já via vídeos no YouTube, de bandas, uma banda lá no Rio Grande do Norte tocando Borracha Louco, tu via não sei o quê. Sensacional. E daí, cara, muita gente até conhecia Borracha Louco e não sabia quem era a Vera Louca, sabe? Então é uma música que empurrou muito a Vera, sabe? Uhum. E então ela tem um. Quando a gente faz o nosso ao vivo, que é o que inclusive está ali atrás, ó, que a gente ganhou no final do ano passado. Não foi no final do ano, foi bem nessa época, na verdade. Uhum. Na época estava com 30 milhões, né, de streaming, mas já tá disco de platina. A gente vai até Nossa. possivelmente receber esse ano. Quando a gente gravou esse CD e DVD em Porto Alegre ao vivo, daí o Borracha Louco explodiu porque tinha imagem, sabe? Daí, Uhum. cara, foi como se a gente tivesse lançado ela de novo, só que 10 vezes mais forte, sabe? E A Borracha e Louco, enfim, ela acabou virando tipo um toca Raul, né? O pessoal que toca na noite aí é o novo amigo punk. é o novo amigo punk, tem que tocar a Borracha e Louco. Eu cheguei num bar em Bento, fui fazer um som, né, lá nesse bar, e uma galera lá da cidade. Entrei, tinha um quadro, cara, mas um quadrinho produzido, assim, não era, assim, proibido tocar Borracha e Louco. Aí eu achei, cara, achei demais, sabe? Daí tirei uma foto, até postei no meu story. Porque, cara, isso aí é um prêmio. Com certeza, É.
mais tocada no bar, sabe? É Ah, que mais tocado, todo mundo toca. aí então, claro que a galera toca, mesmo tendo aquele quadrinho, sabe? Mas eu acho sensacional isso, porque e é uma coisa muito louca, porque a gente recebe, cara, sem mentira, se somar o que eu e o que o Diego, o que o Hernan, o que o Luigi, o que o Mumu recebe, e mais os perfis da banda, de vídeos de gente tocando, bandas tocando, borracha, cara, eu acho que dá uns 10 por semana Que que a gente legal, recebe cara. de vídeo, sabe? Que Então show. é legal, gratificante, né, cara? Não, e ficou não, e a versão de vocês, ela ficou diferente, eu achei ela tá bem melhor que a original. A original é de 94, né, pô, e mudou bastante, cara, ela é mais encorpada, né, e parece que a letra também encaixa bem na música, ficou bem diferente, cara, mais pra É, cima, né, e a, e ficou com sentido, né. com certeza. A gente tem uma ideia, assim, né? Porque a gente gosta de. No primeiro disco da Vera, a gente já lançou um clássico dos anos 80, do Léo Jaime, né? Que o nome da música é Eu Vou Comer a Madonna. Tá lá no primeiro disco. E na época o Duca já nos deu o toque, assim, né? Que ele produziu os nossos dois primeiros. Ele, cara, vocês têm que. Para fazer uma versão, ela tem que ficar tão boa quanto ou melhor. Não dá para fazer uma versão nas coxas, assim, sabe? Meia boca. E daí a gente encheu de arranjo, né? Essa música do Léo Jaime e tal, e ficou realmente massa, assim. Pra época ficou um troço. E Borracha foi a mesma coisa, né? O Lamento Boliviano. A nossa ideia foi fazer um troço grandioso, assim, que desse uma vida nova, uma música. Tanto que a gente. Eu sei de rádio, por exemplo, em Montevidéu, que toca Borracha de Louco, a nossa versão. A versão de vocês, que legal, sensacional. E aí depois veio a música Grafite também. Grafite foi uma ideia para esse DVD que eu falei, porque Uhum. borracha já não era novidade para nós, mas a gente, como a gente sempre teve a ideia de sempre lançar alguma versão, alguma coisa, veio a ideia de fazer mais uma versão de alguma coisa e surgiu a ideia da gente fazer a versão do Grafite, que é de uma banda, né, Imigrantes, que é uma banda sensacional. Os caras, cara, eles não fizeram tanto sucesso como os Enanitos Verdes, que é uma banda que existe até hoje, mas eram dois irmãos que ganharam reality lá na Argentina e, e lançaram o primeiro disco, é uma obra, cara. É uma obra, é muito bom. E uma das músicas é o Grafite. Daí a gente fez a versão em português e é uma música que é fundamental no show, sabe? Bah, Galera, ela tem uma pegada diferente, né, cara. Ela é bem, assim, ela já impacta já desde saída. Primeira vez que tu escuta, ela já gruda, né. e ela é não sei se não é um ska, mas ela tem uma levada também um pouco Isso. diferente assim da maioria das músicas da banda, sabe? Isso aí também trouxe um gás pro show, assim, trouxe Uhum. um lance, né? E, e é interessante isso aí porque a gente acabou nunca fazendo um show junto com os imigrantes, né? Mas eles já Uhum. vieram para Porto Alegre algumas vezes, até o Mumu saiu com eles para tomar uma cerveja e tal. E nunca deu certo, assim, sabe, de conciliar Fechar as uma data. agendas. Uhum. Sim. Mas eles, um dia, um deles comentou como, bah, a gente nunca ganhou tanto dinheiro com direito autoral antes de vocês terem gravado o Grafite. Daí, ah, que massa, né, cara? Que legal que os caras estão Mas da Borracha e Louco vocês não ganham direito autoral também, e deve ter dado muita coisa. muito, cara, muito, muito. Mas infelizmente, a editora do Lamento Boliviano, na época, né, que é uma editora mexicana, não liberou nem os 10% que eu teria direito de como versionista, Uhum. sabe? Não liberaram, mas, cara, daí a gente ganha os direitos conexos, né? Uhum. Que é por ter. Que são outras coisas, assim, não, nem se compara como um ECAD, né, ganhar um direito autoral mesmo. Mas
uma pena, né? Mas os caras com certeza estão ganhando bastante dinheiro. Não, mas bom, ficou todo mundo feliz, né? Vocês ganham nos E shows, a né? música mesmo não rendendo o ECAD para nós, ela rendeu muita coisa, né? Com Continua certeza. rendendo e vai render muita coisa ainda. Deixa eu falar um negócio aqui sobre os outros sucessos de vocês. Vocês estouraram, a primeira foi com a Maria Lúcia, né? Mas ainda tem as grandes sucessos, que é a Suadinha, Preto e Branco, Palácio dos Enfeites e Meu Toca-Disco Se Matou. É por aí, né? Tem Cara, meu vários aí, tocadisco né? se matou, meu tocadisco se matou é o nome do primeiro disco, inclusive, né? Então é do primeiro. Palácio dos Enfeites, Preto e Branco, não, Palácio dos Enfeites é do segundo disco, né? Suadinha é do segundo disco, A Vida é de Graça é do segundo disco, Uhum. A Despedida, que é uma música que a gente tava já com com o disco praticamente pronto, e o Alemão Ronaldo foi na nossa casa lá. Eu ia te perguntar do Alemão Ronaldo, o Alemão Ele toca uma de gravou, daí vocês. ele ouviu essa música e pediu pro Diego, cara, ele tava preparando o repertório para gravar o DVD dele, aquele no Teatro São Pedro. Uhum. E ele perguntou pro Diego se não dava para ele botar no DVD. Daí o Diego perguntou para nós, cara, música é música, né? Se fosse uma música que a gente estava contando com ela para ser a nossa primeira música do disco e tal. E daí foi trimassa na época, assim, sabe? Porque o alemão tava fazendo um monte de show e levava aquela música. De quem é aquela música? É da Vera Louca. Muita gente achava que era do alemão, mas a gente lançou no mesmo ano, né? Uhum. Só que ele acabou lançando antes, né? E depois o alemão pediu para nós também a Bailarina, que é uma música do primeiro disco, uma música que eu fiz com o Mumu. A gente morava em Santa Maria ainda, foi antes da gente sonhar em se mudar para Porto Alegre. Enfim. Não, o alemão toca em tudo que é lugar aí. Eu me lembro dessa música e eu até cheguei a vender alguns shows do Alemão Ronaldo e ele falava essa música dos guri da Vera Louca lá de Santa Maria. Isso aí. Fabrício, tu tem aí também um trabalho autoral que está saindo agora, né? Que você vai lançar, né? Fabrício Beck e Bando Alabama. Cara, eu lancei recentemente o segundo disco desse trabalho. Ah, já tá no segundo disco? Segundo disco. O primeiro disco, infelizmente, eu não consegui trabalhar tão bem quanto eu gostaria, porque eu lancei e logo veio a pandemia. Uhum. E daí ficou aquele negócio, aquele buraco, assim, sabe? Tipo, quando tu vê, passou 3 anos. O disco já tem 3 anos. Só que foi Passa 3 anos rápido. que, né? E que é esse aqui, meu primeiro disco solo, Fabrício Beck Banda Alabama, que ele é um disco os dois pés no blues, assim, sabe? Mas é um blues rock, assim, né? E uma coisa que eu sempre gostei muito, e várias músicas que eu acabava fazendo, assim, puxando mais para esse lado, acabava não entrando em algum disco da Vera e tal, porque não tinha muito a ver. E daí resolvi gravar esse primeiro disco. Depois lancei o segundo disco e é um trabalho que não me atrapalha em nada, assim, sabe? Com o meu trabalho da Vera, Você vai porque conciliando, né? eu tenho um cuidado, né, cara? Também o cuidado de. Claro, tu me convida para fazer o meu show aí com o Banda Alabama em Santo Ângelo. Uma galera vai pedir para tocar borracha, vai pedir. Daí eu vou tocar, mas é só. Eu não Aham. posso. Claro, eu posso tocar em lugares da rua, posso tocar algumas outras coisas e as minhas músicas. Mas eu tenho cuidado para não fazer um show de Vera Louca, né? Sem a Vera Sim, Louca. Que daí é uma falta de ética, eu comigo mesmo, né? sim, daí complica, né? Sem dúvida. Deixa eu te perguntar uma coisa, mas então, e agora qual é pro resto do ano, quais são os teus projetos aí? Cara, a Vera tá a milhão, assim, né? A gente já tem em mente algumas. Eu nem posso falar assim, abertamente o que vai ser a próxima passo da Vera, porque a gente tem tanta coisa em mente que eu não sei o que vai ser, o que vai sair primeiro, sabe? Mas
a gente sempre pensa em logo fazer mais alguma coisa ao vivo. Tem um acústico ao vivo que foi gravado o ano passado no Teatro São Pedro e a gente não lançou ainda. A gente teve alguns problemas técnicos, né, na captação e coisa, mas a gente pretende lançar ainda. Até a gente lançou uma música, uma faixa, com a Vanessa, do Klaus Vanessa, tá no YouTube, Flaca, que é mais uma versão que eu fiz em português, né, de um sucesso argentino do Calamaro, Andrés Calamaro. E ficou bem massa, a gente gravou lá no Teatro São Pedro. Mas assim, a gente está com várias ideias, várias para os próximos meses, assim, e também já preparando o que vai ser os 25 anos, porque o ano que vem já é 24 anos. Pô, 25 né? anos, passa Então a gente rápido, tem que né? entrar no 25º a milhão, assim, com alguma coisa. Então a gente já está pensando lá na frente. E o meu trabalho solo, como eu lancei recentemente um trabalho, já saiu 2 clipes desse trabalho, tô trabalhando ele, assim, mandando aquele trabalho de formiguinha, de banda, como é que eu vou dizer, independente, assim como a Vera Louca é Sim. uma banda independente, de mandar para as rádios e tal, mas assim, o cara mesmo, sabe, vai lá e manda, pega o e-mail da pessoa, o WhatsApp, e manda e tal. E eu tive conversando esses dias com o selo que lançou, que é um selo independente, né, daqui da região metropolitana, o Holiday, da gente fazer mais alguns clipes desse disco, porque hoje em dia é interessante atrelar a música à A imagem, imagem, né? Uhum. né? Porque mesmo que não tenha mais MTV, tem a tela do celular, né? A galera tá sempre olhando ali, tu bota no Insta, bota não sei o quê, bota no YouTube. Então, a ideia é essa, cara. Show de bola. A única coisa que a gente não pensa é parar de trabalhar, não dá, né? Porque músico Com certeza. é que nem dentista, né, cara? É que nem médico, que nem padeiro. O cara fica parado, Não, não entra dinheiro, né, cara? Então o cara não, tem que ir lá. tem que estar com o pé na estrada. Cara, eu quero agradecer aqui, mandar um alô aqui pro pessoal da banda também aí, do Vera Louca, que é o Diego Dias, tecladista, o Mumu, o baixista, o Renan Gonzalez, o guitarra, e o Leandro Schirmer, né, na bateria, né? Mencionar aí, mandar um grande abraço aqui. Nosso amigão, desculpa te interromper, mas o baterista é o Luiz de Vieira, que já mudou. está há, sei lá, mais de 10 anos. Pô, não, eu Tá uns peguei. 15 anos na Vera, eu acho. Eu peguei na informação no Google lá. Ah, tá. Ah, Não, o Luiz Leandro Schimmer, Vieira. Luiz Leandro Schimmer ele Vieira. gravou o terceiro disco e logo depois saiu. Então, um abraço pro Luiz Vieira aí, na batera. O baterista sempre são os últimos, mas jamais serão esquecidos. Não, eu quero Não, te que dizer. baterista é um caso sério, né, cara? Porque É, a bateria é o coração da banda, né? com Porque certeza. se o troço sair do compasso ali, já dá ruim, né? Certeza. Eu quero te dizer também que o Marcos Basso, aqui da Basso Straps, está fazendo uma parceria com nós aqui, e tu ganhou mais uma correia da Basso Straps. Depois tu vai ter que retirar lá com o Baço. Eu Esse já, eu já ia falar, se tu não tivesse comentado, eu queria agradecer o meu amigão, Marcos Basso, que é conterrâneo de vocês aí, né, de Santo Ângelo, e é um parceiro que eu tenho já há alguns anos. Ele faz umas correias, inclusive eu levei uma das minhas, que é personalizada, que ele fez para mim, que tem um F e o back escrito, levei para ele trocar a pontinha dela, que, enfim, a gente vai lá e fica, só para conversar rapidinho, a gente fica umas 2 horas lá Não, o Baço tem muita história para contar, mas credo. Sim. A gente tinha uma Queridão, banda, com ele antes de fazer ele me falou, nós tinha CL Blues Band. E aí que massa. o Baço tocava demais blues, ainda toca. Mas vou te agradecer, Fabrício, meu querido, obrigado, cara. Tu falou aqui para o programa De Volta para o Futuro, para uma grande parte da região noroeste aqui do estado do Rio Grande do Sul. Foi um prazer te receber aqui e a gente espera você aparecer aí com o seu projeto solo e com a Vera Louca aqui em Santo Ângelo e região. Cara, eu que agradeço
no final ali começou a tocar o telefone aqui e deu uma interferência, Ah, mas eu quero. Tá ouvindo aí, né? sim, tô te ouvindo. Eu quero agradecer muito por esse espaço, né? E desejar muito sucesso, né? Tanto para o programa quanto para a rádio, e reforçar a importância que uma rádio tem de querer trazer para o público artistas que trabalham o som autoral, que trabalham a música, mesmo sendo o rock and roll, por exemplo, que é que para mim sempre teve em alta, porque é o que eu faço, sabe? Mas mas a grande mídia não dá tanto espaço. E no momento que alguém dá espaço, a gente tem que aproveitar muito bem e agradecer, né, as pessoas que acolhem, né, o rock and roll e tantos outros gêneros musicais que às vezes ficam meio deixados de lado, né? Então, em nome de todo mundo que faz o rock and roll aqui no sul do Brasil, fica o meu agradecimento. Não, brigadão, e nós vamos tocar, a gente vai tocar muito Vera Louca aí, o que vocês forem lançando, vão mandando pra gente aí, a gente vai ter a satisfação de escutar vocês aí. Beleza, obrigado. Não, Toca obrigado o meu disco vocês. solo também. Ah, não, vou tocar, não, pode deixar, não, vamos tocar. Nós estamos de segunda a sexta e é só rock. E a gente quer Boa, privilegiar aqui aí. os músicos do estado, né? Os músicos e as bandas do estado. E quando eu estiver aí pelas missões, vamos combinar, né? De dar um pulo Vamos, aí na vamos rádio, combinar, dar um vamos, alô, vamos fazer, com certeza. depois tomar um Guaraná. De leve. Pode deixar. Obrigadão, Fabrício. Grande abraço. Valeu, um abração para vocês. Abraço.